Querida família do Nebs, graça e paz. Chegou o momento de nos unirmos em um tempo especial de busca pela presença de Deus. Onde a família se reúne em concordância, o Senhor fortalece, renova e direciona os passos. Agora vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por este momento em família. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado não para uma caminhada solitária, mas para uma jornada de unidade, fé e perseverança. Pedimos, ó Deus, que a tua proteção esteja sobre cada família do Nebs. Guarda este lar de todo mal, de toda seta contrária e de toda estratégia do inimigo que tenta enfraquecer a nossa caminhada. Concede-nos, Senhor, discernimento espiritual e estratégia do céu para vencermos as batalhas que se levantam contra nós. Ensina-nos a agir com sabedoria no vale e a depender do Senhor no monte. Pai, fortalece entre nós o espírito de unidade. Que não haja divisão, isolamento ou esfriamento dentro de nossas casas. Levanta em cada família corações alinhados, mãos levantadas em oração e vidas firmes na tua presença. Declaramos que esta casa pertence ao Senhor e que pela tua graça caminharemos em vitória. Em nome de Jesus, amém. Convidamos todos os membros da família a se levantarem juntos, com reverência e fé, para cantarmos o hino 212 e o hino 577 da harpa cristã. Enquanto cantamos, lembre-se, não estamos apenas entoando um hino, estamos nos posicionando espiritualmente como servos. Cantem juntos, participem. Este é um momento de unidade espiritual dentro do lar. Que Deus abençoe a todos.
quando tudo deixares maldade, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldade. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que a cidade. Seu imenso poder te verá socorrer quando tudo deixares maldade, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares maldade. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir em tua alma saber tudo deixando no altar. Quando quando tudo perante o Senhor estiver. Aleluia.
Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo ao NEBS, Núcleo de Estudos Bíblicos Semanais. Eu sou o professor Adriano e hoje nós iniciamos juntos a fase 1 da nossa jornada baseada no livro A Guerra Recorrente, o Ciclo de Amaleque. Prepare o seu coração, reúna sua família e vamos entender uma verdade muito importante da Palavra de Deus. Você já percebeu que algumas batalhas parecem voltar? Muitas pessoas oram, choram, vencem uma fase difícil, mas depois de um tempo enfrentam novamente a mesma luta. Isso não é sempre coincidência. Na Bíblia, encontramos um inimigo que revela esse padrão, Amaleque. E é exatamente isso que vamos começar a estudar hoje. O capítulo 17 de Êxodo acontece logo depois que Israel sai do Egito. O povo estava recém-liberto, caminhando pelo deserto e cansado da jornada. Ainda aprendendo a confiar em Deus, eles estavam em Refidim. É nesse momento de fragilidade que algo acontece. A Bíblia diz em Êxodo 17:8: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Israel não provocou essa guerra. Isso nos mostra que nem toda batalha que enfrentamos foi iniciada por nós. Diante do ataque, Moisés organiza o povo. Ele diz a Josué: escolhe homens e vai lutar. Mas Moisés sobe ao monte com a vara de Deus, Arão e Hur. E então acontece algo impressionante. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando abaixava, Amaleque prevalecia. Havia duas dimensões: no vale, a luta física; no monte, a dependência de Deus. Quando Moisés se cansa, Arão e Hur sustentam seus braços, e assim Israel vence. Os amalequitas eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú, conhecidos por ataques rápidos e emboscadas. A Bíblia revela que eles atacaram pela retaguarda, atingindo os cansados e os fracos. Foi um ataque covarde. Este texto nos ensina: primeiro, a libertação não elimina a oposição. Israel saiu do Egito, mas a guerra veio. Segundo, o cansaço espiritual é um momento de vigilância. E terceiro, ninguém vence sozinho. Hoje entendemos a guerra recorrente. Guarde isso: em Cristo a guerra pode existir, mas o ciclo pode ser quebrado. Agora é o momento de avançar. Respondam ao quiz da fase 1 no aplicativo NEBS. Que Deus abençoe sua casa. Até a próxima aula. Professor do NEBS, observe um princípio poderoso em Êxodo 17 sobre a união e dependência de Deus. A vitória de Israel aconteceu pela união entre a ação no vale e a dependência no monte. Josué lutava enquanto Moisés intercedia. Moisés não estava sozinho. Arão e Hur sustentaram seus braços. Isso revela que Deus não nos projetou para lutar isolados. O isolamento enfraquece a caminhada espiritual. Grandes vitórias acontecem quando há unidade entre o povo e dependência do alto. Professor, destaque isso à sua família. Como está o seu vale? Quem está no seu monte sustentando sua vida espiritual? Hoje, busque unidade e fortaleça sua vida com Deus. Porque quando caminhamos juntos, a vitória se torna constante. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 em diante. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Lembra-te do que os amalequitas te fizeram no caminho, quando fostes liberto e partiste do Egito. Quando estavas cansado e exausto, de surpresa, pelas tuas costas, sem o menor temor a Deus, atacaram a todos os desfalecidos que iam atrás. Quando o Senhor teu Deus te der o descanso de todos os teus inimigos ao teu redor, na terra que Ele te concede, para dela tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque e de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Amados, podeis assentar. Como nós estamos falando aqui, estamos dando início ao núcleo de estudos bíblicos semanais. Esse é o tema da semana. A guerra recorrente. O ciclo de Amaleque. Pastor, o que significa isso? Primeiro vamos entender quem foi Amaleque. Amaleque vem de onde? De onde vem esse nome? De onde vem esse nome? Esse nome vem de Elifaz. Elifaz era o filho de Esaú. Então Amaleque é o neto de Esaú. Certo? E o que aconteceu? Esse grupo
chamado de Amalequitas, quando nós falamos em Amalequitas, vem de Amaleque. Foi o primeiro grupo, primeira tribo, primeiro grupo que se deparou com o povo de Israel após eles saírem do Egito. Foi o primeiro grupo que se deparou à frente para guerrear contra o povo de Deus. E nós temos lições importantíssimas com relação a isso para as famílias. O que isso tem a ver com as famílias? Então nós vamos abordar hoje aqui com você. Falamos hoje pela manhã e vamos dar continuidade hoje à noite. Durante a semana você vai trabalhar isso aí com a sua família. Amém? Graças a Deus. Então agora que você já sabe um pouquinho, entendeu um pouquinho sobre Amaleque, nós vamos entender, vamos dar um passo mais à frente. Uma certa feita eu estava dando uma aula numa escola e de repente um aluno, eu estava escrevendo quadro, e de repente um aluno do oitavo ano, chegou assim: professor, o senhor é pastor, né? Me responde uma coisa. Por que Deus manda matar pessoas? Vocês não pregam que Deus é amor? Por que Deus manda matar as pessoas? Ele fez essa pergunta relacionada à situação aqui, para você ver a situação dos amalequitas, que Deus aqui dá uma ordem para Saul para eliminar com todos eles. Ele fez essa pergunta. Eu confesso a você que jamais esperava esse tipo de pergunta vindo de um adolescente. E detalhe, não é adolescente que frequenta a escola bíblica dominical, não é adolescente que frequenta a igreja, mas ele fez essa pergunta. Logicamente, na hora eu não pude dar devido à aula, não posso interromper a aula, mas depois sentei com ele, conversei, expliquei para ele como é que funciona isso, por quê. Ele entendeu. Mas hoje eu queria passar isso para você também, tá? De uma forma muito, muito importante. Tá? Por que essa atitude? Por que essa ordem que Deus deu para Saul? Por que essa nação? Né? O que aconteceu, né, para despertar a ira de Deus de uma forma tão grande? Vamos lá, vamos entender um pouquinho para a gente chegar nas famílias. Certo? Para entender o que é esse ciclo de Amaleque. Vamos lá. Bom, para quem já viu filme de guerra, ou então já serviu, entenda o seguinte: na frente, quando você vai para um combate, a primeira tropa de frente é aquela tropa mais especializada. É o grupo de infantaria, a tropa de elite. Não é assim que funciona? Numa guerra ali fora, são os fuzileiros navais que vão à frente, né? Ou seja, um grupo de elite que vai à frente. Né? Esse é o primeiro grupo que está na frente. O grupo do meio, geralmente, os reis entravam, ficavam nessa parte aí, no grupo do meio. E no povo de Israel, né, a Arca da Aliança ia sempre no meio. Ou seja, esse grupo do meio estava protegendo ali o rei, algumas pessoas ilustres do reino, né, que estavam na guerra. Então é o grupo do meio. E o grupo lá de trás, lá no final, eram aquelas pessoas mais enfraquecidas. É aquelas pessoas, às vezes, que estavam feridas. Aquelas pessoas, às vezes, que estavam com alguns problemas, mas elas estavam lá atrás. Ou seja, exaustas, cansadas, né? Elas ficavam lá atrás. Então aí o grupo para a guerra. Só que o que os amalequitas fizeram? Os amalequitas, ao invés de enfrentar pela frente a tropa, eles foram por trás, de uma forma covarde, e exterminaram muitas pessoas. Então, isso é um grande problema para a nação de Israel no primeiro confronto que eles tiveram assim que saíram do Egito. Então, muitas pessoas foram desfavorecidas ali. Então, foi uma atitude desleal, foi uma atitude covarde. E Deus, ele não deixou em
impune isso. Deus, ele não deixou passar em branco. Lá na frente, ele vai dar uma ordem para Saul para eliminar esse povo. Mas por que isso? Porque os amalequitas, eles sempre estavam aparecendo diante do povo de Deus. Sempre lhes apareciam. Ou seja, era uma coisa recorrente. Por isso que eu estou falando aqui para os irmãos sobre o ciclo de Amaleque, a recorrência. Então eles estavam sempre aparecendo e trazendo problemas. Na vida espiritual, na vida de muitas famílias, não é? Isso acontece. São coisas que sempre estão surgindo. Está tudo bem, mas de repente tudo vira. Aí de repente aquele mesmo processo, aquelas humilhações, todo aquele processo na família volta a acontecer de novo. E fica uma coisa recorrente. Ou seja, por isso que nós estamos aqui simbolizando o ciclo de Amaleque. Ou seja, então Deus, ele queria determinar o fim disso aí. Então ele dá uma ordem para Saul. Só que infelizmente Saul não vai cumprir isso. E depois vocês vão ver mais para frente o que vai acontecer. Mas vamos lá, voltando aqui. Então agora que você já entendeu o que foi Amaleque, o que aconteceu, vamos para a guerra agora. A guerra. Momento da guerra. Né? Esse povo aparece de imediato para o povo de Deus. Bom, na guerra, qual foi a estratégia? Josué estava no vale, lutando com os guerreiros, e no monte Moisés subiu. Quem vai com ele? Arão e Hur. Vai com Moisés. E o detalhe é o seguinte: enquanto as mãos de Moisés estão erguidas, as duas mãos de Moisés estão erguidas, o povo de Israel está vencendo a batalha. Enquanto Moisés se cansa e a mão cai, os amalequitas têm êxito. Então Arão e Hur resolvem segurar nas mãos de Moisés, para que elas permaneçam levantadas. E fazendo isso, o povo teve vitória. Glória a Deus. O povo venceu. Mas preste atenção. Uma batalha, uma guerra, isso não quer dizer que os amalequitas foram exterminados de imediato. Eles não foram. Uma parte do exército padeceu, mas a outra parte ficou ainda. Tanto que nós vamos ver isso lá na frente com Saul. Então esse povo, uma parte, daquele momento, o povo foi ali, o povo de Israel teve êxito, saiu bem sucedido. Mas o que isso tem a ver com a família, pastor? Vamos agora, preste atenção aqui. Quando eu falei para você sobre recorrência, quando eu falei para você sobre guerras, sobre batalhas, muitas famílias estão sendo bombardeadas nessa hora. Bombardeadas. E o ataque, assim como o ataque de Amaleque foi sobre os mais fracos, a família às vezes é bombardeada e o inimigo vai exatamente onde está o mais fraco. Mais fraco. Repare que os amalequitas não foram pela frente guerrear contra a tropa de elite. Não! Eles foram por trás, no ato covarde, no ato desleal. E quantas famílias estão passando por isso? Às vezes nós olhamos e sentimos isso. Não é? Enquanto aquela pessoa às vezes não está muito vigilante, está meio cansado, está meio fatigado. Então é nesse momento que precisamos prestar bastante atenção. Fala para o seu irmão que está bem pertinho de você e diga para ele assim: cuidado com o cansaço e cuidado com a fadiga. Isso é muito importante a gente saber. Certo? Então, o que acontece? Eles vão entrar, e nós temos alguns princípios aqui para a gente aplicar para a família. Para a família.
Bom, o primeiro princípio é o seguinte, certo? Repare que Moisés, ele é um líder espiritual. Toda família tem um líder, tem uma liderança. Repare que quem vai guerrear é Josué. Josué está guerreando lá embaixo. Moisés está no monte lá em cima. Repare que há uma unidade para vencer. Preste atenção aqui. A sua família só terá vitória total se tiver a unidade. Unidade tanto em oração quanto em ação. Atitudes. Ou seja, preste atenção aqui, irmãos. Eu creio que aqui há irmãos que têm 10 anos de casado, 15 anos, 20, tem filhos, filhas. Você sabe que não é tão fácil assim. Há momentos de guerra, há momentos de batalha dentro do lar. Há momentos de dificuldade, há momentos de guerra. Ou seja, então, como Amaleque, às vezes o inimigo aparece, o inimigo surge. E às vezes, muitas pessoas vão dizer, mas como é que pode? O financeiro da gente nunca vai. Quando tudo parece estar tranquilo, muda tudo, as dívidas aparecem e fica uma recorrência. O tempo vai passando. A pessoa não consegue se firmar de maneira nenhuma. Ele dá o primeiro passo, mas de repente a recorrência aparece. Ou seja, quando nós olhamos para essa palavra, Deus ele fala, pede para Moisés escrever, olha, não se esqueças disso, tá? Quando tomares posse, deverás apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Quando nós olhamos para esse povo, talvez você pergunte, pastor Adriano, onde estão os amalequitas hoje? Os amalequitas hoje já não existem mais. A palavra de Deus se cumpriu. Deram trabalho na época de Saul, então Deus deu uma ordem para Saul, Saul vacilou, vamos dizer assim. Saul deu uma vacilada, perdeu o reino ali, uma série de coisas. E lá na frente, esse ato de Saul por ter poupado, lá na frente os amalequitas vão contra Ziclag de Davi, na época de Davi. Vão fazer um estrago violento no arraial. Vão levar mulheres. Vão fazer coisas horríveis. Coisas horríveis. E Davi teve que, ali atrás, resgatar tudo que tinha se perdido. E dar uma lição aos amalequitas. Então ali já começa a se enfraquecer os amalequitas. E hoje já não existe mais nem memória, se cumpriu a palavra do Senhor. Mas preste atenção, fisicamente, os amalequitas, eles não existem mais. Porém, o que movia os amalequitas, a estratégia dos amalequitas, perdura, continua nos dias atuais. Continua até hoje. Em cima de famílias, em cima de pessoas. Sempre atuando em cima dos mais fracos. Então, se você tem um grupo na igreja, preste atenção, o adversário, às vezes, ele vai procurar o mais fraco. O mais fraco, aquele que não está vigilante, aquele que está, às vezes, cansado, fraco. Então, é nesse momento que nós precisamos prestar muita atenção. Talvez Deus esteja dizendo para você, olha, meu filho, minha filha, desperte. Não fique nessa posição. Não fique nessa posição, porque essa posição é perigosa. Então, esse é um primeiro princípio que eu queria passar para você, mas eu tenho outro aqui também. Eu falei sobre a unidade, o princípio da unidade. Enquanto estava no monte Moisés, Josué estava guerreando e tem que ter essa unidade. Agora tem uma outra coisa também. Na família, algumas guerras que nós vamos travar, tá? Por mais que você seja uma liderança espiritual, por mais que você tenha intimidade com Deus como Moisés tinha, você vai precisar de pessoas que se levantem suas mãos. Você vai precisar de pessoas que vão levantar suas mãos. E a pergunta é, quem é Arão
para você hoje. Quem é o? Quem são as pessoas que vão levantar, que vão te ajudar em oração, que vão jejuar com você? Isso é importante demais para a gente, porque tem muita gente que está indo para o campo de batalha sozinho. Tem muita gente que está indo para um campo de batalha lutar sozinho. Preste atenção, você que já serviu o quartel, o exército, já viu filmes, não sei. Não é? Uma coisa é quando você vê o inimigo. Você está vendo ele, sabe por onde ele vem. A outra coisa é no mundo espiritual. Você não está vendo, não sabe de onde está surgindo. Qual é a estratégia, o que vai fazer. Muitas pessoas hoje se encontram nesse campo como eles estavam em Refidim. Se encontram fracos, cansados, e foram pessoas vulneráveis. Hoje nós encontramos um número altíssimo de pessoas que estão afastadas. O número é altíssimo. Mas como assim? Pessoas que outrora estavam afastadas, que estavam fracas, que estavam abatidas, tristes, certo? E como os amalequitas entraram e fizeram, e começaram o combate, essas pessoas estão fora hoje. Que nós venhamos a orar e a buscar a Deus e para trazer essas pessoas de volta. Então a guerra ela é grande. Então dentro de um lar, dentro de uma casa, então por isso que nós estamos despertando para esse trabalho, para que você se reúna o mais rápido possível com a sua família. Ah, pastor, mas às vezes a minha filha mora lá longe, mas marca um horário com ela na rede. Você pega o seu telefone, faça junto com ela, ore, participe, preencha junto, converse junto. Isso é muito importante. É muito importante, certo? Para a gente poder entender um pouco, a gente vai entrar em vários assuntos aqui relacionados à família. Porque a igreja forte, a família forte é a igreja forte. Quando a família está fraca, a igreja está fraca. E nós precisamos, a igreja de um modo geral, ela precisa de famílias fortalecidas. E hoje o que nós vemos, irmãos, o número de divórcios aumentando a cada dia. Nós observamos as situações, o número de coisas que estão surgindo. Famílias estão sendo destruídas. Essa semana mesmo nós presenciamos o que aconteceu em Goiás. Que fato triste. O que aconteceu com uma família, que ponto chegou a situação da família. Então há uma preocupação muito grande. E você que tem o seu lar, que tem a sua casa, tem seus filhos, precisa imediatamente tomar a sua posição. Repare que o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito. Será que eles tinham alguma organização militar para enfrentar os amalequitas? Será que eles se organizaram militarmente para isso? Eu creio que não. Eles até poderiam ter alguma noção, alguma coisa, mas o povo, observe só, pensa comigo aqui, o povo saindo, o povo está no deserto. Você vai encontrar mulheres, você vai encontrar idosos, vai encontrar pessoas ali. Imagine você, pessoas sem nenhuma estratégia militar, caminhando, e de repente por trás, num ataque desleal, num ataque covarde, eles vão querer destruir uma parte do povo que Deus ele tinha resgatado lá do Egito. Olha só. Repare que as murmurações ainda não tinham talvez estado com tanto êxito assim. Estava, mas talvez nem tanto. O povo estava saindo, jovens, adolescentes, e o povo foi surpreendido pelos amalequitas. E às vezes a gente não entende, está tudo tranquilo na família, e de repente chega uma notícia. De repente é aquela luta que aparece, aquele negócio que surge, que vem, e às vezes você olha, meu Deus, justamente agora, justamente nesse momento que aconteceu. Pois é. Mas
Esse ciclo de Amaleque, nós estamos aqui configurando e passando para você. Isso tem acontecido em muitas famílias. Essa recorrência. As famílias estão sendo bombardeadas, às vezes, de uma forma desleal. Estão sendo de forma, às vezes, um simples programa, uma simples série, um simples jogo é capaz de trazer um problema gravíssimo para uma família. Ou seja, está sendo a todo instante bombardeada. E nós não podemos ficar calados, nós temos que proclamar, temos que falar, temos que mostrar isso aqui. Então esse ciclo de Amaleque, ele é interessante para a gente poder entender e compreender. Eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus. O que está acontecendo de recorrente na tua casa? Um exemplo. Será que é alguma coisa, um conflito, um atrito? Que isso está se repetindo por anos e anos. Às vezes está tudo tranquilo, tudo bem, mas de repente surge uma recorrência. Algo novamente acontecendo. Sempre nessa mesma terra. E você sai da graça. Você fica nervoso. Você fica nervosa. Fala o que não deve. E às vezes, sem entender, tudo parece tranquilo, mas de repente, como os amalequitas aparecem, do nada. E às vezes aquela pessoa que você gosta tanto, mas ela está cansada, está fraca. E acaba sendo um alvo fácil para os amalequitas, vamos dizer assim, no mundo espiritual. Mas Deus quer dar fim a esse ciclo de recorrência. Deus, Ele quer uma coisa nova. Deus, Ele quer fazer algo novo. Deus, Ele quer virar a chave de alguma área da sua vida. Eu queria nessa noite dizer isso para você, que estamos iniciando um grande processo. Aqui, estamos iniciando uma jornada. E eu creio que a sua família não vai ser mais a mesma daqui para frente. Vocês vão ter estruturas para poder conversar, alinhar, ajustar, desde que esses princípios não sejam quebrados. Enquanto o pai e a mãe estão jejuando e orando, representando ali o monte, vamos dizer assim. Lá embaixo, tem um grupo que está batalhando. Ou então, às vezes, a mãe está lá no monte orando. E o esposo saiu para o trabalho, está batalhando. Ou vice-versa. Está guerreando, está na guerra. Enquanto uns estão no monte, outros estão no vale. Mas todos em unidade. Todos ali à frente, guerreando e batalhando. Às vezes, alguns ficam fracos. Você chama, vamos para a escola bíblica dominical. Vamos para o culto de doutrina. Aí você deixa para trás. Nós deixamos, às vezes, para trás. Deixamos para trás. E aquela pessoa vai enfraquecendo, vai enfraquecendo. Então, repare, preste atenção, que os amalequitas, eles vão surgir numa hora em que o povo estava cansado. Fala para o seu irmão, eles vão aparecer quando o povo estava cansado e fadigado. É aí que é a zona de perigo. Quando você está cansado e quando você está fadigado. O momento de perigo é esse o ápice, vamos dizer assim. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Que Deus possa renovar as nossas forças hoje. Que Deus renove as suas forças hoje aqui nesse lugar. Meu irmão, minha irmã, que você seja renovado pelo poder de Deus. Talvez Deus esteja dizendo para você
você, minha filha, eu te quero na frente da batalha, eu te quero na tropa de elite, eu te quero à frente. Glórias a Deus. Talvez seja hoje à noite que você vai chegar na tua casa, com muita autoridade você vai declarar: em nome de Jesus, todo mal sai daqui. Em nome de Jesus, eu me posiciono no meu lar, na minha casa. Aleluia. Glória a Deus. Agora preste atenção para fechar. Preste atenção. Quem nunca passou por isso, um problema de rato? Né? Quando o rato aparece, você imediatamente, o que você faz? Você vai querer, de todo jeito, eliminar esse problema. Nós procuramos, cada um vai procurar um método, um meio, uma forma, vai chamar especialistas. Você não vai querer o rato ali, porque traz doenças, uma série de coisas. Só que não adianta resolver o problema do rato se você deixa o resto de comida ali, se deixa o ambiente para o rato. Eu não sei se você está me entendendo aqui o que eu estou falando. Numa batalha espiritual, nós precisamos eliminar de completo. Glória a Deus. Não pode ter legalidade para o rato voltar. Ou seja, quando você se posicionar e fechar essa porta da legalidade, um novo tempo começa na tua vida. E quem sabe é hoje um novo tempo de Deus para você. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento em que estamos na tua casa. Ó Deus, leva-nos aos nossos lares, abençoa as famílias reunidas que estão aqui nesse lugar, que estão nos assistindo, ó Deus, que estão, ó Deus, nesse momento em conexão conosco. Meu Deus, que a tua bênção, que a tua graça possa ir de encontro a esse lar agora, aonde estiver dor, que possa sair, ó meu Deus, aonde tiver desunião, que a união venha sobre esse lar e sobre essa casa. Meu Deus, abençoe o teu povo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Aldo,